O benefício da prestação continuada, o BPC, é um programa do governo brasileiro que garante uma renda mínima mensal para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Para ter direito ao benefício é necessário ter 65 anos ou mais, ou ter deficiência e renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. O BPC oferece uma renda mensal de um salário mínimo, acesso a serviços públicos de saúde e assistência social e prioridade em programas sociais e habitacionais. O benefício é concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e tem transformado vidas. Com as novas regras fiscais, o benefício deve sofrer mudanças agora em 2025. O BPC, o benefício que transforma vidas, é o tema do Entre Assuntos de hoje. Para falar mais sobre o BPC, eu recebo aqui o advogado previdenciarista Ítalo Pompeu. Muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos Obrigado. Conversar sobre esse tema tão importante, polêmico e que gera muitas dúvidas. Muitas dúvidas realmente. A gente pode fazer aí um passo a passo para que as pessoas possam entender melhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. De fato, é um tema que está sempre em alta, né? É um tema que cada vez mais a população precisa, a população toma conhecimento, e à medida que você toma conhecimento, as pessoas buscam os seus direitos, não é isso? Exatamente. Agora, Ítalo, o que é o BPC? A gente não consegue resumir em poucas palavras, mas vamos tentar explicar para o nosso espectador conseguir entender direitinho. Quando a gente fala de sistema de seguridade social, né, os impostos que a gente paga para a seguridade social, que a Constituição fala, ela abrange a saúde, a assistência e a previdência. Então a saúde, todo mundo sabe o que é, nos hospitais públicos, que a gente paga imposto para isso. A previdência, que tem um caráter contributivo, o que é isso? A previdência só goza dela, só tem direito dos benefícios da previdência para quem está pagando em INSS ou quem é agricultor, no caso, aquelas pessoas que têm carteira assinada, empresários ou agricultores, que não vão poder, de fato, se aposentar ou receber um benefício em caso de doença. E, por fim, e não menos importante, a assistência social, que aí, dentre os benefícios da assistência, entra o BPC, que são para aquelas pessoas que mais precisam, que não contribuíram, não pagaram INSS, não estão cobertas pelo INSS, mas não podem ficar descobertas, né, de modo geral. Então, a assistência ela vem trazer benefícios para essas pessoas que são consideradas vulneráveis. E o BPC LOAS, né, o BPC LOAS, como é chamado, ele é um benefício de um salário mínimo que é pago a pessoas que são consideradas vulneráveis, seja pela idade avançada, né, os 65 anos ou mais, ou seja por algum tipo de deficiência incapacitante para o trabalho. Agora, a partir de que momento esse benefício pode ser requerido? Esse benefício pode ser requerido a partir dos 65 anos de idade, no caso do BPC idoso, lembrando que para pessoas que são vulneráveis financeiramente, esse benefício, que não tem caráter contributivo, ele tem um critério a mais, né? Além da idade ou deficiência, tem um critério financeiro. São pessoas que cumprem o requisito legal de ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo por cabeça, né, per capita, por família. Então tem que ter uma vulnerabilidade financeira, claro que existem exceções, né, mas a grosso modo tem que ter uma vulnerabilidade financeira, tem que ser uma pessoa que não tem uma condição financeira favorável, digamos. Então essa pessoa, além de ter esse requisito financeiro, vai ter que ter 65 anos de idade ou mais, ou ser deficiente. A lei fala em deficiência. Quando a gente pega as análises no dia a dia, na prática, a gente leva-se mais para o lado da incapacidade, né? Incapacidade para o trabalho, pessoas que não conseguem ter uma vida laboral. Por exemplo, pessoas que possuem incapacidades psicológicas, né? Deficiências psicológicas, esquizofrenia, ou até crianças, né, portadoras do espectro autismo, né, que hoje, infelizmente, a gente está tendo bastante, né? Então essas crianças
se houver uma vulnerabilidade social, elas vão ter direito a um benefício assistencial. A gente sabe que há uma tendência a critérios mais rígidos, a um acompanhamento mais rigoroso, para que realmente esse benefício chegue a quem de fato necessita e está habilitado a recebê-lo, né? Como é que funciona esse processo? Como é que as pessoas devem se orientar no caso de fazer essa solicitação? Qual é a orientação básica, passo a passo a ser seguido? Existe de fato uma tendência de cada vez mais filtrarem, né, reduzirem a quantidade de pessoas que recebem esse benefício. Inclusive, recentemente teve um projeto de lei 4614, se não me engano. O número foi aprovado na Câmara, está no Senado tramitando, né? E esse projeto de lei iria reduzir bastante, né, o quadro de pessoas que receberiam esse benefício. Mas o básico que o segurado deve fazer para ter direito a esse benefício é fazer aquele cadastro único, o cadastro do Bolsa Família, do antigo Auxílio Brasil. A pessoa faz o CAD único e pelo cadastro único, né, pela composição de renda, que quando você vai fazer o cadastro único, a pessoa declara qual é a sua renda familiar. Quanto é que você ganha? Quanto é que o seu pai ganha? Quanto é que a sua esposa ganha? E aí você declara lá e por esse cadastro único você vai ter a renda atualizada, né? E em caso de deficiência, pegar a comprovação médica, né, as comprovações médicas de que existe uma incapacidade para o trabalho. Certo. Agora, de uma forma geral, há uma busca crescente por esse tipo de benefício? Existe uma busca crescente e eu explico por quê. À medida que se reduz, né, o poder financeiro, à medida que as pessoas estão ficando desempregadas, isso vai aumentar a busca por esse benefício. Outro ponto é que hoje nós temos, infelizmente, como eu já coloquei, um aumento, né, dos números de crianças, né, com espectro autista, né, e essas crianças, se vulneráveis socialmente, se a família não tem condições financeiras, né, essa criança vai ter sim direito a um BPC-Loas, a um benefício. Então esse aumento, né, consequentemente gera mais buscas a esse benefício. E por fim, né, o aumento de informações, né, eu costumo dizer também que a advocacia tem um papel importante nisso. A advocacia tem levado informações, tem informado e tem levado benefício para muita gente que de fato legalmente teria direito, né? Esses advogados têm fomentado as pessoas a buscarem seus direitos, né? A advocacia tem feito isso. Então é um terceiro fator que também pesou bastante para esse aumento de benefícios. Agora, aconteceram algumas mudanças, né, na conjuntura do benefício, né? Quais mudanças foram essas e como é que quem vai requerer esse benefício deve estar, o que é que ele deve estar atento a esses fatores, procurar já uma ajuda de um advogado, como é que funciona isso? Na verdade, essas mudanças elas acontecem rotineiramente, né? O BPC-Loas talvez seja o benefício mais alvo de mudanças nos últimos anos. A renda fica inferior ao salário mínimo, igual ou inferior ao salário mínimo. E assim, esse detalhe, esse igual já muda tudo, né? Teve esse PL que eu já comentei, o PL, se eu não me engano, o número, perdão, 4614, mas não me recordo exatamente esse número, que foi recente, que foi votado no final do ano, a última votação do ano 2024. Sobre esse PL, que mudaria muito as regras do BPC, mas foi votar no substitutivo, né? Mas neste momento, a mudança, de fato, é a necessidade de atualização constante do cadastro único, né? Se esse cadastro único não é atualizado, o segurado pode ter, de fato, o benefício suspenso, né? O beneficiário pode ter o benefício suspenso ali, ele vai precisar regularizar tanto o cadastro único com o benefício. Isso aí estaria ligado bem diretamente a essa questão das fraudes, né? Para uma segurança, de repente. Seria para evitar fraude, embora eu acho muito esse apelo para dizer que existe muita fraude, não sei o quê. Eu desconheço e realmente a grande maioria das pessoas que recebem, de fato, precisam do benefício, né? Eu acho que utilizam esse argumento fraude
com uma cortina de fumaça para poder reduzir benefícios, para poder reduzir os gastos públicos, né? E menos pessoas terem acesso ao benefício, que de fato existe um custo por isso. Mas se já está proposto em lei, é assim como pagar imposto. O imposto está lá proposto, tem que pagar. Se o benefício está proposto em lei, a pessoa tem que receber. Então é o jogo Brasil. Ítalo, agora a gente sabe que tem outros benefícios, né? Há uma possibilidade, inclusive eu creio que essa votação, ela tratou também dessa questão de benefícios simultâneos na família, tem essas questões também. É possível, por exemplo, você receber o Bolsa Família, receber esse benefício, como é que fica esse cruzamento de informações? Receber o Bolsa Família e esse benefício ao mesmo tempo, não. Né? Mas o que se discutiu muito, e a OAB Ceará, né, eu redigi na época um ofício, uma nota técnica da OAB Ceará, que se tornou uma nota técnica do Conselho Federal da OAB, né, sobre o assunto, de alguns detalhes do projeto de lei que são perigosos. Por exemplo, explico, né, essa questão de mais de um benefício, porque a lei fala que não pode ter tantos benefícios dentro de casa, exceto se for de um idoso. Existem as exceções, mas a via de regra é que mais de um benefício dentro de casa vai contar como renda e ali não pode. Só que a lei ia estender para pessoas que não eram coabitantes. Como assim? Se eu tenho um parente que não mora na minha casa, se ele tem renda, vai interferir no meu benefício. E isso é muito perigoso, que você imagine, famílias, principalmente as mais pobres, né? Isso não acontece com pessoas mais abastadas. A gente tem que olhar sempre para a pessoa mais humilde. Se a gente pega aquela família mais humilde, normalmente é uma família com vários filhos, né, vários irmãos. E aí dos 12 irmãos daquela família, tem um que deu certo. E ele tem uma renda, né, de 4, 5 mil reais. Se passasse o projeto de lei daquela forma, todos os outros irmãos ficariam prejudicados e não receberiam benefício, porque imagina, e eu não culpo o servidor, imagina o servidor, ele está vendo que o irmão tem renda. Mas o irmão diz que não interfere em nada, mas ele está vendo a renda lá. Na hora de ele avaliar o benefício, ele na dúvida ele vai negar. Você não vai responder um PAD. O servidor vai responder um PAD. Se o servidor concede algo dúbio, ele responde um PAD. Agora, se ele nega, ele não responde nada. Então, eu não culpo o servidor. É a lei que tá tornando o negócio, né, complicado e obscuro. Então, se passa daquela forma, iria prejudicar milhões, não sei se chega a milhões de pessoas, mas centenas de milhares de pessoas, né, no Brasil, de famílias brasileiras. Então, em sua visão de prática, como é que seria um formato mais adequado, uma condução mais simplificada e mais transparente desse processo? Eu acho que o processo já é bem transparente, né? Eu acho que na atual conjuntura não se deve cortar o BPC-Loas. Ora, paga-se Bolsa Família a metade desse valor. O BPC-Loas praticamente quase a metade do valor, né? O BPC-Loas é para aquelas pessoas que de fato precisam. Então, eu não tocaria nesse benefício. O que eu faria seria uma espécie de progressão para as pessoas se saírem desse benefício, como foi criado há 2 anos atrás. O governo federal ele criou a possibilidade de quem recebeu o BPC-Loas deficiente, na hora que começa a trabalhar, que volta a entrar no mercado de trabalho, passa a poder trabalhar e receber metade do benefício. Isso é um incentivo a pessoas que melhoraram de condição voltarem a trabalhar. Vamos raciocinar a lógica. A pessoa estava em uma situação muito vulnerável, começou a receber um benefício, conseguiu se tratar, né? Conseguiu se tratar, pagar uma fisioterapia, pagar um medicamento, teve uma melhora e conseguiu ingressar no mercado de trabalho. Isso é natural, né? À medida que a pessoa se trata, ela tem uma melhora. E aí, quando ela entra no mercado de trabalho, ela tem um incentivo, ela passa a receber meio benefício e tá no mercado. Eu acho que são medidas inteligentes. Essa transição, você cortar o benefício de vez, não estimula a pessoa a ir trabalhar. Olha, eu vou receber o mesmo salário mínimo, trabalhando ou não trabalhando, então eu vou ficar em casa. Né? Então, se você cria mecanismos para estimular, para que a pessoa volte ao mercado de trabalho, eu acho que isso seria interessante. Há uma busca de apoio
da justiça, de busca por um advogado, dentro desse contexto de se ter direito ou não a esse benefício, as pessoas têm muitas dúvidas. Como é que as pessoas estão encarando o acesso ou não a esse direito? O acesso governamental, costumo dizer, para mim o acesso melhorou e piorou. Eu gosto sempre, no digo, de ter uma visão ampla. Melhorou porque se tornou digital. Agora todos têm acesso, todos conseguem requerer na palma da mão pelo celular. Mas eu chamo a atenção, sobretudo quando a gente fala de BPC-Loas, e principalmente no nosso estado, que é um estado que tem muita pobreza, né? As pessoas mais humildes, elas não têm acesso ao celular, não têm acesso à internet, não têm acesso à tecnologia. Então, tiraram os atendimentos das agências, tiraram aquele contato humano nas agências para tornar o negócio digital. Só que quem mais precisa, a grande maioria dos casos, sequer sabe ler. Então, como uma pessoa vai requerer algo tão complexo, em que se pede exigência, em que se questiona qual é a renda familiar per capita, são detalhes técnicos que o segurado ele vai ler ali, como assim? O que é isso? Não entende nem o que é que está pedindo. Então, ele facilitou o acesso, ao mesmo tempo prejudicou quem mais precisava. E nessa lacuna, nesse vácuo, a advocacia se tornou um pilar importante. Né? Grande maioria dos advogados previdenciaristas, eles fazem essas causas, fazem essas ações, cobrando somente no êxito. Né? Já sabendo da situação das famílias, das pessoas, a advocacia se colocou como uma coluna, como um pilar de intermediação, em que resolve toda a burocracia, né, que a gente sabe que existe bastante no nosso país, resolve a burocracia, resolve as questões técnicas, consegue o benefício e, por fim, cobra os seus honorários. Então, a advocacia se tornou cada vez mais importante nesse processo para requerimentos de benefícios. E eu costumo dizer que tempo é dinheiro. Né? Se o segurado ele vai lá, tenta sozinho e tenta errado, ele vai tentar errado, vai perder tempo ali com o requerimento, depois vai ter que tentar de novo, e ele perdeu literalmente dinheiro, um tempo de estar recebendo benefício. E a advocacia, né, se põe ali, os especialistas se põem ali para poder resolver isso da forma mais breve e mais fácil possível. Os benefícios sociais são uma realidade, é um foco realmente bem marcante do governo, e o advogado previdenciarista, essa sua fala, ela traz uma conjuntura que merece até uma explanação bem mais incisiva. Uhum. Essa aproximação do advogado com a população, ela é uma realidade hoje mais próxima, né? Porque é aquela coisa, médico-paciente, advogado-contribuinte, advogado-cidadão, essa relação profissional, essa proximidade, hoje ela acontece de forma mais... Como foi que se construiu esse caminho? Eu vou contar, assim, de uma forma bem pessoal, posso? Claro. Assim, até por minha experiência. É porque às vezes as pessoas criam uma barreira e que ela não pode existir, pois né? Eu pensava antigamente, quando eu fazia faculdade, né, vou ser advogado, trabalhar com direito empresarial, andar com empresários e tudo. Mas no meio desse caminho, eu conheci o direito previdenciário e me apaixonei. E você trabalhar com pessoas humildes é maravilhoso. São pessoas que pagam direitinho, que você ajuda, que você vê a alegria no rosto de ajudar aquelas pessoas. Então, quando eu consegui os meus primeiros benefícios, né, que eu peguei uma pessoa ali que estava numa situação miserável, uma situação difícil, e eu consegui o benefício para ela, que ela me pagou meus honorários com alegria, eu ganhei bem, mas eu ajudei aquela família e assim, me emociona, né? De lembrar do semblante daquelas famílias, da gratidão, de você tirar uma pessoa numa situação difícil, vulnerável, para dar uma dignidade para ela, isso é muito prazeroso, isso é muito bom. E aí, por experiência própria, né, por gostar disso, eu transformei. Hoje, meu escritório trabalha 99% com esse tipo de ação. Não só previdenciária, a gente faz hoje centenas e centenas de ação para pessoas que têm a energia cortada, água cortada injustamente, energia cortada injustamente, que tem o nome negativado injustamente, tem empréstimos fraudulentos no nome da pessoa. Então, essa aproximação aconteceu na minha advocacia, naturalmente foi prazeroso. E eu acho que assim como a minha experiência, os advogados viram o quanto é gratificante, né? É financeiramente rentável, porque a gente resolve o problema de alguém, né?
todo e qualquer blogueiro, esses coaches de Instagram, eles falam que você começa a ganhar, você ganha, você prospera quando você resolve algum problema. Então, a advocacia está resolvendo o problema de pessoas que mais precisam e está sendo bem remunerada por isso e está fazendo um trabalho social. Então, é muito prazeroso, e por ser algo prazeroso, de juntar um trabalho social com algo rentável, a advocacia se aproximou, né, da população, e a gente tem essa proximidade que é muito saudável, é muito boa, é muito prazerosa, né? Eu, particularmente, tenho muito prazer, né, em trabalhar com esse tipo de benefício. Você falava anteriormente que essa questão das fraudes, muitas vezes aí funciona como uma cortina de fumaça também. Esse acompanhamento que vocês têm na prática, no dia a dia, acompanhando as famílias, vivendo a situação de cada pessoa, mostra esse outro lado? Porque vocês acompanham pós, né? O que um benefício desse, por exemplo, impacta na vida do cidadão? Olha, você não imagina a dor que é quando a gente está ali lutando, tá, por um benefício de uma pessoa, e a gente vê a pessoa que está doente de fato, que traz os laudos médicos e junta lá no processo, isso e aquilo, e aí chega lá na perícia médica, o perito não dá uma atenção devida lá na perícia, e aí diz que a pessoa não está incapaz para trabalhar, você vai impugna, não, vamos atrás de outro médico para poder pegar outro laudo e resolver, porque você se envolve ali com a situação vulnerável da pessoa. E às vezes essa pessoa está sendo acusada de fraude, está dizendo assim, não, ela não tem nada, que no momento que o perito diz que não existe incapacidade nenhuma, que não sei o quê, ele está dizendo que a pessoa está mentindo, né? Que a pessoa não está faltando com a verdade, para ser mais light. Né? E isso indigna a pessoa e a gente. Nós somos partes envolvidas, o advogado ele se envolve no processo. Então, quando vem essa cortina de fumaça, que como eu coloquei, dizendo que existem muitas fraudes, eu vejo muito exagero nisso. Muito exagero, porque a gente vê de fato que existem pessoas que precisam muito. Agora, como é que a pessoa... eu também entendo que há ainda, embora isso esteja sendo desconstruído, o acesso a um advogado, o acesso a um apoio jurídico, ainda há uma barreira, né? Ainda há aquela pessoa que diz, não, mas eu não posso pagar. Não, mas eu não posso ter acesso a eu não tenho como fazer isso, eu vou desistir, eu não consigo. Como é que essa pessoa que não sabe requerer o benefício, que acha que não pode, como é que ela chega a um suporte de um advogado previdenciarista, por exemplo? Hoje, 90%, 95%, se eu poderia resgatar 99%, eu fui presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui no Ceará durante 6 anos. Entreguei agora recentemente meu cargo, né? Foi empossada a doutora Simone Lima. E durante todo o tempo que eu fui presidente, eu não conheci nenhum advogado que não cobrasse dessa forma, né? Cobrasse antecipadamente, não cobrasse ao final. Então, os advogados especialistas em direito previdenciário, 99% arrisco dizer, né, que trabalham dessa forma, no êxito. Então, no momento que ele... E hoje a advocacia é muito vasta. No momento que ele procura, que ele me indica um advogado previdenciarista especialista, o advogado que chegar até a ele será, muito possivelmente, cobrará dessa forma, né? Fará dessa forma. Claro, ninguém pode assegurar, mas se for alguém especialista em direito previdenciário, que a gente está falando sobre BPC-LOAS, ele vai fazer dessa forma. É obrigado a fazer dessa forma? Não. O advogado ele tem liberdade de cobrar da forma que ele quiser. Mas grande parte da advocacia previdenciária faz dessa forma por entender a situação vulnerável do cliente. Então ele não deve ter medo de chegar, de ir, de perguntar, de pesquisar. Ele deve sim ir atrás de um advogado. Um pouquinho mais, em uma pergunta anterior, você colocou a questão de que esse benefício ele sofre alterações constantes, né? Uma regrinha aqui, uma regrinha ali. Quem já tem esse benefício está seguro ou está vulnerável? É preciso estar acompanhando constantemente? Qual é a orientação nesse sentido? É uma pergunta muito inteligente, tá? Uma pergunta interessante. No nosso país, né, na nossa Constituição, existe um negócio chamado de direito adquirido. Tanto que quando houve a reforma da Previdência, em 2019, enfim, quando houve a reforma da Previdência, né, as pessoas que já estavam implementando teriam a regra de transição. E quem já tinha implementado os direitos teriam o direito adquirido. Então,
passou a reforma, mas se eu tinha direito a algo antes da reforma, eu tenho direito adquirido após a reforma, após a aprovação da lei. Então, essas mudanças que passam a vir, né, em grande parte dos casos, a grande maioria, elas não atingem quem já está recebendo o benefício, exceto questões procedimentais, por exemplo, a atualização de cadastro único. Vai ter que atualizar, essas pessoas vão ser, né, atingidas. Ou, por exemplo, existe uma lei que mudou o combate à fraude, que vai começar a pesquisar, enfim, aí pode ser que atinja, mas grande maioria dos casos não vai mexer com quem já está recebendo. Então isso é uma boa notícia, até porque dá uma segurança, Sim. digamos assim, para o cidadão. Sim. Doutor Ítalo, de uma forma geral, num contexto, digamos que social, econômico, o impacto, você já falou que o impacto desse benefício especificamente na vida de quem precisa desse dinheiro é importantíssimo, mas você falou também de um detalhe importante que é o incentivo àqueles que podem deixar de utilizá-lo, passe a fazê-lo. Isso, saindo um pouco desse benefício e ampliando um pouco para os demais, isso seria uma medida também importante para se fazer com que circule esse dinheiro de uma forma... esse dinheiro passe a circular e outras pessoas possam ser beneficiadas e o mercado, a economia possa girar também nesse sentido? Parece até controverso, embora seja previdenciarista e trabalhe em grande maioria com benefícios sociais, eu não sou muito a favor do assistencialismo, tá? Eu sou muito a favor do mercado, eu gosto do mercado. E eu sei o quanto é delicado você ter uma política assistencial muito intensa, o quanto isso pode ser até em alguns momentos prejudiciais para o mercado. Contudo, é o que eu venho dizendo, regra é regra, o que é conversado não pode ser mudado. Nós pagamos uma carga tributária no Brasil absurda, altíssima. Uma carga tributária altíssima. Eu acho que a relocação dessa nossa carga tributária que a gente paga tão alta, ela deve ser melhor colocada e não tirar de quem mais precisa, né? A minha preocupação de fato é que se eu estou pagando o imposto, eu tenho direito. É a mesma coisa, eu estou pagando um produto, eu tenho direito ao produto. Então a regra é clara, se os impostos estão ali, se não houve redução da carga tributária, eu tenho direito aos benefícios e eu vou buscar até o último minuto por eles. O que se pode criar são, como eu venho falando, né, algumas formas de reduzir esse impacto, de fomentar o mercado, né, de aumentar a renda, ou até de trazer saúde pública para evitar que pessoas, né, de fato fiquem ao ponto de ficarem debilitadas. Por exemplo, existem pessoas que recebem benefícios assistenciais e se tivessem dinheiro, se tivessem saúde adequada, haveria tratamento e não receberia benefício. O impedimento de longo prazo, né, que é o entendimento da grande maioria, é de pelo menos 2 anos. Então, se uma pessoa está sendo tratada pelo SUS, ela vai ter um impedimento de longo prazo de mais de 2 anos, porque o SUS não tem um tratamento adequado. Mas se esse tratamento é feito, né, fora do SUS, particular, ela consegue se tratar às vezes até 6 meses. Isso é algo real, que acontece, entendeu? Então, se houvesse uma saúde pública adequada, reduziria a quantidade de pagamentos de benefícios. Digamos que é um efeito em cadeia, né? Exatamente. Então, assim, não é algo que você pode analisar com um detalhe. É algo bem macro, né? É algo que você tem que olhar todo o contexto macro do negócio. O seu contato com essas pessoas mostra isso? A maioria delas nem queria, talvez, estar requerendo aquilo ali. Na verdade, assim, agora vamos ser sinceros, né? As pessoas querem e não querem. Qual é o ser humano? O ser humano, ele é um ser estranho. O ser humano natural dele, o natural, é você querer comer e dormir, né? Você acorda de manhã, ninguém acorda de manhã, assim, todo dia de manhã, eu quero trabalhar, eu quero fazer exercícios. O natural do ser humano é se acomodar, né? Então, o ser humano, o natural dele é ser que nem um leão ali, que ele vai pegar presa, come e depois vai descansar, né? Então, claro, todo mundo quer facilidade, todo mundo quer o caminho mais fácil, né? Mas isso não quer dizer que não precisam. Isso não quer dizer que não precisam. Eu estou falando assim, a grosso modo, como é que funciona o ser humano, né? Mas de fato precisam.
de fato precisam, e nem todo mundo vai conseguir superar algumas barreiras. A gente tem que entender que eu sou diferente de outras pessoas, né? E tem, de fato, pessoas que não conseguem superar essas barreiras e não Exato, conseguem... é porque a brecha desse benefício é justamente a possibilidade de você ter uma deficiência temporária, uma incapacidade temporária. Mas esse benefício não é pago para pessoas que têm capacidade temporária. Esse benefício é um benefício que é pago para pessoas que têm capacidade permanente. Ah, então aquela regrinha de poder ter o benefício reduzido e que você falou no início... Essa regra de ter benefício reduzido, vamos lá. Eu estou em capacidade, vamos usar um exemplo bem prático. Eu estou em incapacidade na coluna, na lombar. Isso de fato, eu tenho problema na lombar, né, dor de coluna. Mas eu tenho condições de fazer um tratamento. Então eu me trato, eu me cuido e eu saio da crise, certo? Se eu não tivesse condições de fazer um tratamento e trabalhasse como um pedreiro, por exemplo, eu viveria em crise e não poderia mais trabalhar. Mas aí eu peço um benefício ao governo, eu consigo um benefício e eu não estou mais trabalhando como um pedreiro e eu começo a me tratar, começo a pagar um tratamento para mim e eu tenho melhora. Então eu volto para o mercado de trabalho não como pedreiro, para trabalhar com outra coisa, Ok. ali como um porteiro, como que for, algo compatível, que não force tanto a minha coluna, porque eu estou me E reabilitando você passa a ter uma para o outra trabalho. renda que já lhe... Exato. Já Mas eu lhe... só tive essa oportunidade porque eu pude sair da minha profissão, que era a minha subsistência, era o dinheiro que eu tinha para poder comer. Eu pude sair daquilo ali para poder receber um benefício em casa com dignidade, tratar a minha coluna, ter uma leve melhora, não fiquei curado, tive uma leve melhora e aí eu estou fazendo algo compatível com a minha deficiência, que ela está lá, ela é definitiva, mas eu estou fazendo algo compatível. Essa era a possibilidade, né, que foi proposta anteriormente. Entendi. Doutor Ítalo, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Lhe deixo à vontade para fazer algumas considerações finais para a gente encerrar nossa entrevista. Eu que agradeço. Né? É um tema que a gente poderia aqui passar o dia todo falando, né? Como eu venho bem colocando. BPC é o que a população brasileira de fato precisa. Né? E eu concluo dizendo que se você acha que tem direito a um benefício, se você acha que se enquadra nos requisitos, não hesite em procurar um advogado que ele vai lhe ajudar, né? Ele vai lhe ajudar a conseguir o que é seu por direito. Você paga impostos para isso, né? Os produtos estão mais caros na prateleira, muito por conta dos impostos que a gente paga para ter direito a esses benefícios. Muito obrigada. A gente fica por aqui e até a próxima.